Olá pessoal, como a gente acabou de ver na nossa última aula, o DNA ele é uma importante molécula que está dentro do nosso núcleo e tem a capacidade de armazenar o nosso código, né, genético, onde cada um tem o seu exclusivo. O DNA, né, ele está junto, associado a proteínas e essa estrutura, essa molécula está dentro do núcleo. O DNA ele se novela formando os cromossomos, né? Lembra que a gente viu que quando o cromossomo ele vai se dividir, aliás, quando a célula vai se dividir, o DNA com essas proteínas elas ficam em formato de cromossomo e quando elas não estão se dividindo, elas ficam descondensadas, né? Lá no meu nucleoplasma. O cromossomo, né? Nós temos 46 cromossomos dentro de cada célula nossa. Gente, imagina, a gente tem trilhões de células e dentro de cada célula, dentro de cada núcleo, eu tenho 46 cromossomos, tá? Professora, todas as espécies têm 46 cromossomos? Não. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos, tá? Específicas. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos aí. O conjunto de cromossomos de uma espécie a gente denomina de cariótipo, tá? Então, nós temos 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, eles estão em pares. Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 pares de cromossomos. Sendo que um par, ele veio da sua mãe e outro par, ele veio do seu pai. Isso nos quer dizer que o nosso material genético, né, o nosso código, ele nada mais é do que a junção do código do seu pai com o código da sua mãe, tá? Ah, professora, então minha irmã tem o mesmo código que eu, porque a gente veio do mesmo pai e da mesma mãe? Não, tá? Quando ocorre a formação de um zigoto, né, de uma célula, um novo ser, esses códigos, quando eles se juntam, eles não fazem o mesmo pareamento. Lembra nas bases nitrogenadas que a gente viu? A, T, C, G? Eles não fazem essa mesma combinação, eles fazem diferentes combinações. E isso torna você único, tá? Salvo os casos dos gêmeos dizigóticos, que a gente chama que são gêmeos idênticos. Eles têm o DNA muito parecidos, tá? Tanto que quando ocorre a necessidade de fazer uma transfusão ou alguma doação de órgãos entre irmãos, eles têm a combinação, a compatibilidade muito maior do que outros indivíduos, tá? Então, os gêmeos, eles têm um material muito parecido, beleza? Então, aqui nós temos 46 cromossomos. Nós falamos que no último par de cromossomo, no par 23, existem os cromossomos que nós chamamos de cromossomos sexuais. É ele que determina o sexo, se é masculino ou feminino, tá? O que a gente fala aqui? No último par, no cromossomo sexual, nós temos dois tipos de cromossomos. O X e o Y. Mas, ó, quero mostrar aqui para vocês. Vamos para o 4. Então, existem dois tipos de cromossomos sexuais. O X e o Y. O homem, tá? No último par de cromossomo, ele tem a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y. A mulher, ela tem um cromossomo X e outro cromossomo X. Então, ó, aí que diferencia o indivíduo ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Diferencia por conta do seu cromossomo Y. O homem, né? Aqui é homem e aqui é mulher. Aí, você sabia que você ser homem ou mulher, isso é responsabilidade do seu pai? Exatamente isso, é o homem que determina o sexo do bebê. Pensa comigo, ó. Aqui eu tenho um óvulo, né?
e aqui eu tenho um espermatozoide. Eles vão fecundar e originar um zigoto, correto? Um novo ser. Ah, professora, então já sei, vai ser, você falou que as células, todas as células têm 46 cromossomos, então o espermatozoide tem 46 e o óvulo tem 46. Mas se tivessem 46, não daria um zigoto de 92 cromossomos? Será que isso existe? Lembra que eu falei? Não, isso não existe. O máximo é 46 cromossomos. O que acontece então, afinal? Aí que vem a diferença dos cromossomos sexuais para os cromossomos autossomos. O que acontece? Nos cromossomos sexuais, que são os gametas, né, que originam um novo indivíduo, né? No caso, o gameta aqui é o espermatozoide, e no caso aqui, o gameta feminino é o óvulo, tá? Então, as células sexuais, essa é uma grande diferença, ela não tem 46 cromossomos, ela tem apenas 23 cromossomos. Então, ó, dentro aqui da célula do espermatozoide, dentro do núcleo, eu tenho 26 cromossomos e aqui eu tenho 23 cromossomos, ok? Quando eu junto 23 com 23, eu formo um indivíduo com 46 cromossomos, tá? Então, acompanhe comigo, ó. O seu pai, aqui, espermatozoide, ele lá tem no último par de cromossomo X e Y, correto? Só que na célula sexual dele, lembra que eu falei para vocês? Na verdade, nós somos metade de cromossomos do meu pai e metade da minha mãe. Então, o meu pai, na hora de fazer a fecundação, ele vai ter que dar ou X ou Y, ele não pode dar os dois, né? Então, ele vai ou dar o X ou dar o Y. E a mãe, pessoal? A mãe, a cromossomo sexual dela, ela pode dar qual na hora de formar um bebê, né? Na hora de desenvolver um novo indivíduo? Ela só pode dar X, porque a mulher, o último par de cromossomos delas é XX. Então, ela só pode dar X. Então, aqui no caso, é um tipo só. Então, o pai, se ele no espermatozoide dele dá X, né, e formar um indivíduo aqui, o zigoto, forma-se um indivíduo XX. Quem é XX é mulher. E se o pai, né, no cromossomo dele, ali na célula sexual dele, no espermatozoide dele, der um Y, o que vai acontecer? Vai ser menino. Então, quem determina o sexo no bebê é o espermatozoide, né? Ele que vai originar se vai ser menino ou menina, a partir do cromossomo Y que ele tem. Só os homens têm um cromossomo Y, beleza? Aí, os autossomos, né, são chamados também de células somáticas. Eles são os demais cromossomos que eu tenho aí dentro da minha célula, tá bom? Aí, pessoal, o que acontece? Nós falamos aqui, esse aqui é um cariótipo da espécie humana, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olhando esse cariótipo, esse indivíduo, ele é homem ou ele é mulher? Lembra que você tem que olhar, para você saber isso, determinar isso, você tem que olhar no último par de cromossomos. Aqui no caso, ele é o quê? Um homem, porque ele tem um cromossomo Y, tá? E aí, eu quero também comentar uma coisa com vocês, ó. Lembra que eu falei que sempre vai ser um cromossomo do seu pai e outro da sua mãe, né? Que aí forma você, o seu código. Nós dizemos que quando esses cromossomos, eles se combinam, nós chamamos de cromossomos homólogos, cromossomos irmãos, né? Onde eles têm o mesmo tamanho, tá? E os genes, lembra que gene é um trechinho, um pedacinho do DNA. Você não pode esquecer que o cromossomo, ele é o DNA, tá? Ele é o DNA com proteínas, tá? Não pensem que o DNA aí
onde que o DNA está nessa história? O cromossomo é o DNA, tá? Então, quando junta esse cromossomo, esses cromossomos homólogos, cromossomos parecidos, que um do pai e um da mãe, cada trecho desse... Aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Cada trecho de DNA, ele se refere a um gene. E o gene a gente pode dar, no caso, quando a gente estuda genética aqui no ensino fundamental, a gente dá um nome com uma letra. Então, por exemplo, gene A, tá? Aqui mais embaixo, esse trecho de DNA, ele se refere a um gene B, que dá determinada característica para nós, tá? E aí, a gente chama isso de cromossomos homólogos. Eu trouxe aqui uma meia aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó. Então, pensa o seguinte, esse é um cromossomo que veio do pai e esse é um cromossomo que veio da mãe. Tá vendo que eles são muito parecidos, né? E eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, ó. O que acontece aqui também no cariótipo, ó. Eles têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. E aí, aqui, essas linhas, eu quero simbolizar para vocês que funcionam como se fosse o gene, tá? Um pedacinho de trecho aí do meu DNA. Então, o que acontece? A junção do gene, por exemplo, verde com o verde, ele vai dar uma característica, vai dar um código seu. E esse código, ele não necessariamente precisa ser igual, tá? Eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, mas não que a mesma informação da sua mãe, que tem aqui nesse trecho verde, seja a mesma do seu pai, tá? Pode ser diferente sim. E aí que a gente vai entender na próxima aula essa determinação dos genes, que vem um do seu pai e um da sua mãe, tá bom? Então, recapitulando aqui, é importante a gente entender essa questão da quantidade de cromossomos que existem dentro das nossas células. Então, nós temos 46 cromossomos, ok? Sendo que eles estão em pares, né? Eles estão formados então, por 23 pares de cromossomos, tá? Nas células sexuais, não existe 46 cromossomos. Existem 23 cromossomos. Não confunda, tá? Porque nas células autossômicas existem 23 pares. Nas células sexuais não é pares, são só 23 cromossomos. Porque na hora da fecundação do indivíduo, eu não posso gerar um indivíduo com 92 cromossomos. Eu gero um indivíduo com 46, beleza? E aí, eu quero também comentar vocês em relação à divisão celular, né? As células, elas têm um período de duração e elas precisam se dividir, elas se dividem constantemente. E a célula tem dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. Então, a gente vai entender um pouquinho mais qual é a diferença dessas duas tipos de divisões. Então, ó, nesse exemplo aqui da mitose, eu tenho uma célula com 46 cromossomos, onde essa célula mãe que a gente fala, ela se duplica e origina duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe que a originou. Enquanto a meiose é uma divisão celular que ocorre da seguinte forma. Uma célula com 46 cromossomos, ela se divide, né? E origina células com 23 cromossomos e 23 cromossomos. Essa outra célula se divide, né? E forma células com 23 cromossomos. Observe que, olha a grande diferença. A célula mãe aqui tem 46 cromossomos. E as suas células filhas possuem 23 cromossomos. Enquanto aqui é a mesma quantidade de cromossomos. O que isso pode nos dizer e nos remeter e lembrar? Que, lembra na divisão para a formação das células sexuais, eu não posso ter uma célula com 46 cromossomos, eu preciso de uma célula com 23 cromossomos. Então, a meiose, ela ocorre na formação dos gametas, na formação das células sexuais,
tá? Diferente da mitose que ocorre nas demais células, né? Nada mais é do que multiplicar tudo isso, duplicar e dividir, né? Formando com a mesma quantidade de cromossomos. Mas isso não pode acontecer na célula sexual, porque senão eu vou ter um indivíduo formado com 92 cromossomos. Não existe, né? Lembra que a espécie humana só possui 46 cromossomos. Então, na meiose, a célula-mãe origina 4 células filhas com a metade do número de cromossomos que ela possuía, tá? Então, nessa aula, a gente fecha o conteúdo relacionado aos cromossomos, tá? A importância de entender um pouquinho sobre a divisão celular. E nas próximas aulas a gente vai entender mais como ocorre, qual que é essa função desse cromossomo homólogo do pai e da mãe. O que isso interfere na determinação das minhas características? Por que eu sou mais parecida com meu pai e não com a minha mãe? Tá? Isso que determina são os alelos que estão inseridos aí nos cromossomos homólogos. E na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais. Beleza? Então tá.